A igreja que se afastou da verdade. Capítulo 4. Sua Santidade, Deus Baal. Adoração ao obelisco. O obelisco é referenciado na palavra de Deus como poste-ídolo, é uma representação do órgão sexual de Deus Ra, ou seja, é o pênis do Deus Sol. O obelisco é apresentado como colunas ou postes ídolos, que eram utilizados na adoração a Baal. Relata o Velho Testamento que os sacerdotes do Senhor mataram os adoradores de Baal por ordem de Deus e seus obeliscos foram destruídos. Fonte: www.cultingedig.org/frei19.htm. Deitou abaixo os altares pagãos sobre as colinas, derrubou os obeliscos e destruiu os vergonhosos ídolos de Azera. E Crônicas 14:3. Obelisco ao redor do mundo. Acima da esquerda para a direita, Barcelona, Washington DC, Ohio. Abaixo da esquerda para a direita, Egito, Paris, Florianópolis. Obeliscos nas igrejas. Observe nas imagens abaixo como obeliscos e postes azerins. Azera estão por todos os lados dentro e fora das igrejas. Às vezes bem explícitos, às vezes um pouco mais disfarçados, mas sempre presente. Fonte: http://buscandoaverdade.unebli.com/obelisco.html. O obelisco ao lado está localizado nos fundos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bela Vista, Mayagüez, Porto Rico. O monumento foi erguido em homenagem aos pioneiros da Igreja Adventista e mede quase 10 metros de altura. Fonte: http://buscandoaverdade.unebli.com/obelisco.html. Pirâmide com obelisco na parte de cima. Templo budista na Tailândia. Templo babilônico. Templo babilônico. Iaste, Ewa. Iaste, Ewa. Iaste, Ewa. Iaste, Ewa. Iaste, Burleson, Ewa. Iaste, Brasil. Calhon, Iaste, Ewa. Gentry, Iaste, Ewa. Anderson, Iaste, Ewa. Manchester, Iaste, Ewa. Iaste, Ewa. Crosslane, Pendleton, Iaste, Ewa. Santa Ana, Iaste, Ewa. St. John, Iaste, Ewa. Destruiu os altares pagãos de idolatria, fez em pó as imagens dos bosques, derrubou os obeliscos em honra dos deuses. E Crônicas 34:06. Se o obelisco é um pilar usado para adoração ao Deus Sol, um emblema de Osíris e Dionusos, um símbolo de fertilidade, Palus, órgão genital masculino, carregando a semente desses deuses, se o próprio Deus repetidamente ordenou ao seu povo que destruíssem esses símbolos pagãos e de idolatria, porque algumas denominações supostamente cristãs incorporam estes símbolos como partes de seus templos. Será porque o Deus que eles seguem não é o mesmo Deus da Bíblia, ainda que nunca admitiram? Sua Santidade, a cruz. A cruz como símbolo cristão jamais foi usada antes do segundo século, somente no advento dos pagãos no seio do cristianismo apostatado é que foi permitido a entrada da cruz como símbolo cristão. A história documentada é a testemunha fiel deste símbolo pagão sendo introduzido pelos pagãos cristãos. Concernente aos cristãos do primeiro século, é relatado o seguinte: não se usava o crucifixo e nenhuma representação material da cruz. J. F. Ust, History of the Christian Church, Vol. 1, Pag. 366. Santa Ciana Iaste.
IAS Frederico Stipalen, RS. IAS Central de Teresina, PI. IAST, EUA. IAST, EUA. IAST, Rússia. IAST, EUA. IAST, EUA. IAST, EUA. IAST, Sobral, CE. IAS Central de Curitiba, PR. IAS de Juvevi Curitiba, PR. IAS do Marco I, Belém, PA. Igreja Católica de Arthur Nogueira, SP. Pastor Luiz Gonçalves. Igreja Católica de Arthur Nogueira, SP. Pastor Ted Wilson. IAS Alabama, EUA. Rede de Supermercado Adventista, para venda de cruzes, ídolos e amuletos. Confira os seguintes sites. Essa loja foi inaugurada em abril de 2000, mas estamos falando de uma rede de bookstore com mais de 65 lojas somente nos Estados Unidos, de propriedade da IASD, com faturamento em 2000 de mais de 10 milhões de dólares. Esta rede foi criada com a intenção de fornecer material para 23 igrejas diversas, rede ecumênica. A loja das fotos fica a menos de 1 km da sede da Conferência Geral. É a loja de Potomac Adventist Book and Art Food Store, Silver Spring. Confira os seguintes sites. http://www.potomacabk.com http://www.adventistbookcenter.com Cruz nas vestes, cruz no altar e cruz nas igrejas e a verdade sendo lançada por terra. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Gálatas 4:16